Vamos lá, vamos gravar mais um vídeo aqui para nossa aula. Revestimentos do sistema respiratório e os principais mecanismos de proteção das vias respiratórias. Esse assunto a gente trabalhou na nossa última aula de cardiorrespiratório, e aí esse vídeo vai te ajudar a fazer uma breve revisão do assunto. Nessa aula a gente deixou marcado como objetivo de ensino citar as funções do sistema respiratório. Também queremos identificar as estruturas do epitélio respiratório, explicar os mecanismos defensivos das vias respiratórias e identificar as alterações do epitélio respiratório provocadas pela discinésia ciliar. E, por último, correlacionar as alterações dos mecanismos de defesa do sistema respiratório com a discinésia ciliar. Vamos lá. Pensando nas funções do sistema respiratório, sua principal função com certeza é possibilitar as trocas gasosas. Esse sistema é o único sistema do nosso corpo que nos permite obter o gás oxigênio do ambiente e também eliminar o excesso de gás carbônico para o ar atmosférico, sempre tentando manter a quantidade desses gases de acordo com a nossa homeostasia. Esse sistema também permite que os líquidos do nosso corpo estejam sempre com o seu pH ajustado. Por exemplo, o sangue, ele tem um valor de pH que deve ser sempre mantido o mais próximo possível de 7,4, podendo variar uma faixa muito estreita de acidez. O sistema respiratório é um dos sistemas, juntamente com o sistema renal, que tem a importante função de garantir que esses valores de acidez sempre estejam de acordo com a homeostasia. O sistema respiratório também tem a função olfatória, uma vez que é na cavidade nasal que nós encontramos aí receptores olfativos do sistema nervoso, que tem a capacidade de reconhecer esse tipo de informação sensorial. O sistema respiratório também tem a capacidade de filtrar o ar inspirado, ele também é uma barreira para que o ar que vai chegar até as regiões de trocas não seja um ar contaminado, não seja um ar extremamente contaminado que possa prejudicar a parede dos alvéolos pulmonares. O sistema respiratório também tem a capacidade de produzir sons, né? Através do nosso sistema respiratório, nós conseguimos produzir os sons vocais. As cordas vocais encontram-se na estrutura da laringe. Durante o momento que nós estamos falando, nós estamos realizando um movimento de expiração que faz as cordas vocais vibrarem, produzindo os sons. O sistema respiratório ele também tem a capacidade de eliminar água e calor para o ambiente. Toda nossa árvore respiratória ela tem uma fina película de água que a reveste. A água é essa que está aquecida à temperatura corpórea. Então, durante nossos movimentos de expiração, essas microgotículas de água elas tendem a ser levadas juntas com o ar que está sendo expirado. E uma vez que essa água está aquecida a 37 graus Celsius, ela acaba sendo perdida, levando consigo o calor que estava aquecendo ela. Nesse ponto de verificação de aprendizagem, eu pergunto para vocês qual dos seguintes itens corretamente demonstra a função do sistema respiratório: a criação da memória imunológica, o equilíbrio do pH sanguíneo, a percepção das imagens, a interpretação dos estímulos ambientais ou o processo de depuração do sangue? Resposta correta, pessoal, é a letra B de bola. Uma das funções do sistema respiratório é o equilíbrio do pH sanguíneo, não esqueça disso. Agora vamos para o segundo ponto. Vamos revisar o segundo objetivo da nossa aula, que é identificar a estrutura do epitélio respiratório. O que é esse epitélio respiratório? Quando a gente fala a palavra epitélio, pensando no sistema respiratório, a gente pode lembrar que essa palavra significa também revestimento. Então, falar epitélio respiratório, o que a gente está querendo dizer, na verdade, é o revestimento do sistema respiratório. Então, quando você fala especificamente de revestimentos que você encontra no sistema respiratório, temos três revestimentos específicos bem típicos. Um deles você chama simplesmente por epitélio respiratório. Já é o nome desse revestimento. O segundo
é o epitélio estratificado pavimentoso. E o terceiro é o epitélio olfativo. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles. Pessoal, começando pelo epitélio respiratório. Esse tipo de revestimento ele apresenta como características a presença de células colunares, pode chamar também de prismática, pseudoestratificadas ciliadas. Ou você pode simplesmente reduzir isso aqui, simplificar e chamar de células ciliadas. Células ciliadas é uma das características principais do epitélio respiratório. É uma única camada de células. Como elas são colunares e os seus núcleos ficam desalinhados, dá a falsa impressão de serem várias camadas. Então a gente denomina isso de pseudoestratificado, já que a gente sabe que é uma única camada de células. Mas o epitélio respiratório ele também apresenta células caliciformes, capazes de realizar a produção do muco para a superfície desse epitélio. E além das células caliciformes, também temos as glândulas submucosas, que elas também produzem muco, contribuindo para essa camada. Nessa imagem, nós temos aqui presente uma representação esquemática, cartunesca, de como é essa camada de revestimento, denominada de epitélio respiratório. Então, aqui estão as células caliciformes, olha uma célula caliciforme aqui presente, marcada em azul na nossa figura. Ela não possui cílios, já que ela tem a função de realizar a secreção de muco para a superfície do epitélio. Temos aqui em laranja várias células ciliadas que fazem parte dessa camada pseudo-estratificada. E aí você percebe na superfície delas, voltadas para o interior da estrutura, aqui estão presentes os cílios. Olha que bacana, né? As células caliciformes secretando o muco que vai ficar aqui na superfície, aumenta a capacidade da adesão das partículas a esse muco. Os cílios que estão presentes nas células ciliadas, esses trabalham de maneira integrada e sincrônica para movimentar o muco, aí contaminado, em direção à faringe. E aí a pessoa vai poder ter a possibilidade de engolir isso para o sistema digestório, destruir, ou cuspir esse muco contaminado para fora do corpo. O segundo tipo de revestimento que a gente tem que comentar, ele é denominado de epitélio estratificado pavimentoso. Esse já é um epitélio diferente, O que a gente acabou de comentar, que era o epitélio respiratório, ele é um epitélio especializado em realizar a filtração do ar. Aqui, o epitélio estratificado pavimentoso, ele tem a função de conferir a proteção da parede contra o atrito que o ar pode realizar, estaria perdendo células por atrito o tempo todo. Quando você está respirando, você acaba perdendo algumas células devido ao próprio atrito criado pelo ar. Ou contra substâncias que são abrasivas quando elas são inaladas. Às vezes você está inalando uma fumaça com uma temperatura muito elevada. Isso é abrasivo, isso vai queimar, de certa maneira, a parede do seu sistema respiratório. Então, esse tipo de epitélio está ali presente para minimizar os danos, para proteger contra o atrito, para proteger contra essas substâncias que são abrasivas. As características principais que você encontra nesse tipo de epitélio de revestimento, ele é formado por muitas camadas de células, e o formato dessas células também é bem específico. Elas são células achatadas, que a gente também poderia chamar de células pavimentosas. Pode chamar também de células escamosas. Elas são bem achatadas. E como é estratificado, você percebe que devem ser muitas camadas de células que você vai encontrar aí. Nessa representação a gente tem essa ideia. Veja que as camadas mais superficiais de células, elas são bem escamosas, elas são bem achatadas. E quanto mais profundo você vai verificando, as camadas vão ficando cada vez mais
largas, né? Então você tem aqui a última camada, as células elas não são mais achatadas, né? Elas têm um formato mais cuboide. E essas células basais ali presentes, elas têm uma alta capacidade de realizar divisão mitótica. Exatamente porque as da superfície da parede estão sendo perdidas devido ao atrito, devido ao contato com substâncias abrasivas. E aí essas camadas mais basais elas vão aos poucos multiplicando-se para repor essa população que está sendo perdida lá em cima. Coloquei essa correlação clínica aqui para conversar um pouco com vocês, que é a metaplasia. Uma condição que acontece bastante em fumantes, onde o epitélio respiratório ele é substituído por um epitélio estratificado. Então, o problema aqui é que as células caliciformes do epitélio respiratório, elas não são perdidas e elas vão acabar produzindo uma secreção muito mais intensa como consequência dessa metaplasia. Então, vamos entender a lógica da coisa, né? Essa metaplasia acontece principalmente em fumantes devido à alta temperatura do cigarro, né, e as substâncias que a pessoa está inalando quando ela está fumando. Isso tende a degradar muito a parede na hora que você tem um epitélio respiratório ali presente. O epitélio respiratório, se você lembra comigo, ele é formado pelas células caliciformes, que são secretoras. Ele é formado pelas células ciliadas, que é uma camada pseudoestratificada. Ela é uma camada só e não é uma camada preparada para proteger contra a abrasão, né? Ou contra o atrito. Consequência disso, essa camada ela vai sendo perdida e no lugar dessa camada que deveria ser o epitélio respiratório, o seu sistema ele começa a substituir por um revestimento estratificado pavimentoso. Então, ó, teoricamente, o estratificado pavimentoso ele seria ideal mesmo para você combater contra o atrito, combater a abrasão que aquele ar está causando na parede da estrutura respiratória. O problema é que as células caliciformes elas continuam ali presentes em grandes quantidades. E aí você não tem mais os cílios que deveriam estar movimentando e removendo o muco depositado. As impurezas começam a ser aderidas ao muco produzido pelas células caliciformes, porém, não tem cílios para remover essas células do aparato respiratório. Podemos ver nessa imagem à esquerda uma representação dessa metaplasia. Então veja aqui nessa primeira porção tem aqui as células ciliadas e nessa segunda porção nós temos aqui as células escamosas que substituíram as células ciliadas. Nessa histologia você pode ter a mesma ideia, né? As células ciliadas que estão sendo perdidas e está sendo substituído por células pavimentosas, formando uma camada estratificada. O próximo revestimento é o revestimento que a gente chama de epitélio olfatório. Vamos ver se eu consigo dar um pequeno zoom nessa imagem. Esse epitélio olfatório, você pode perceber que ele está localizado no teto da cavidade nasal. Então é essa região aqui da cavidade nasal que vai apresentar um epitélio especializado na percepção do olfato, na percepção do cheiro das coisas. Ele possui neurônios do tipo bipolar. Esses neurônios são, na realidade, quimiorreceptores da olfação. E se a gente fizer uma analogia com essa figura do lado direito, você vai perceber, né? Está aqui essa região sendo ampliada para cá. Aí você vai perceber, na verdade, ela está meio que invertida, né? Então é como se fosse a região que eu estou destacando aqui, né? A cavidade nasal, nessa figura da direita ali, ela está na parte de cima. Então você tem as células olfatórias, que são os neurônios bipolares. Seus dendritos ficam voltados para a cavidade nasal. Seu axônio atravessa o teto da cavidade nasal, atravessa o epitélio e atravessa o teto da cavidade nasal, indo em direção aos nervos olfatórios. Mais um ponto de verificação da aprendizagem para a gente poder testar os nossos conhecimentos. Então, vamos lá.
Assinale a alternativa correta a respeito dos revestimentos encontrados no sistema respiratório. O epitélio respiratório apresenta neurônios multipolares? A gente já sabe que não, provavelmente não é, né? Capazes de receber informações ambientais relacionadas ao cheiro e ao sabor das substâncias. Letra B. O epitélio olfatório ele é composto exclusivamente por células colunares ciliadas, o que auxilia no processo de depuração do ar. O epitélio do sistema respiratório, especializado no processo de filtração do ar, é o estratificado pavimentoso. D. O epitélio respiratório possui células caliciformes capazes de secretar muco, o que auxilia no processo de depuração do ar. O epitélio respiratório possui neurônios bipolares, que são receptores sensoriais olfativos situados no teto da cavidade nasal. Aqui o gabarito correto será a letra D de dado. No epitélio respiratório, ele possui células caliciformes, verdadeiro, que são capazes de secretar muco, o que auxilia o processo de depuração do ar. Aqui está a resposta correta. Vamos continuar. Agora vamos para os dois últimos objetivos. Explicar os mecanismos defensivos das vias respiratórias e identificar as alterações do epitélio respiratório provocadas pela discinésia ciliar. Então, quando a gente fala mecanismos defensivos, na verdade a gente quer se referir aos mecanismos que realizam a depuração do ar, que vai entrar pelo sistema respiratório, né? Depuração não é a mesma coisa que você estiver falando limpeza. Por isso que a gente tem aí o nosso amigo ajudando na limpeza. O principal mecanismo que realiza essa depuração do ar para o seu sistema respiratório, ele é chamado de sistema mucociliar. Está bem envolvido com o epitélio respiratório que a gente descreveu alguns minutos atrás. Temos também um sistema de macrófagos alveolares que estão atuando dentro dos alvéolos pulmonares. E outro mecanismo é o reflexo da tosse, muito efetivo na remoção de grandes partículas ou grandes quantidades de impureza. Quando a gente fala do sistema mucociliar, cabe aqui lembrar a constituição do muco que vai estar sendo ali produzido pelas células caliciformes e produzido também pelas glândulas submucosas que a gente estava conversando lá atrás. O muco, em sua constituição, ele é formado por glicoproteínas e por proteoglicanas, né? Com uma constituição aqui orgânica que ajuda na sua, como é que eu posso falar, adesividade. Mas o muco não vai servir também só para fazer a adesão especificamente, né? Ele tem a presença de lisozima, que é uma enzima que vai causar a ruptura da parede celular de algumas bactérias. Ele também tem imunoglobulina A, né? um anticorpo que vai auxiliar na identificação do sistema imune desses antígenos invasores que estão vindo pelo ar. Então vamos lá conhecer um pouquinho desses sistemas. Começando pelo sistema mucociliar, que ajuda na depuração do ar. Aqui vamos repetir praticamente o que a gente já falou lá atrás, né? Esse sistema mucociliar, ele existe graças às células caliciformes ali, produzindo muco de maneira constante. As glândulas submucosas contribuindo para a produção desse muco, embora a grande maioria do muco produzido é devido à produção dada pelas células caliciformes, e tem as células ciliadas, né? Aqui a gente tem uma representação numa microscopia eletrônica dos cílios que você observa sobre essa camada aí, né? Nessa figura aqui da esquerda, nós temos uma imagem representativa um pouco mais complexa do que a gente apresentou lá no começo da nossa aula, né? Então aqui está uma disposição mais adequada, eu diria assim, né? Então você tem uma camada de água, representada aqui por essa coloração azul bem clara, sobre o epitélio respiratório. Você tem as células caliciformes, como essa que eu estou destacando para você, que está secretando muco. Olha o muco aqui, ó, presente na célula caliciforme. Ela está liberando o muco, está secretando o muco para a camada de água. Tem uma outra célula caliciforme bem aqui na nossa imagem, produzindo o seu muco.
Tem grandes quantidades de muco aqui presente também, ó, na camada aquosa. E você tem uma glândula submucosa formada por várias células também produzindo muco e liberando isso para a camada de hidratação acima desse epitélio. E ao longo de toda essa parede você pode perceber que tem várias e várias células ciliares aí que têm o papel de movimentar os seus cílios, fazendo com que esse muco não fique aí estático, ele possa ser sempre movimentado e removido em direção à faringe. Então o sistema mucociliar é extremamente efetivo nesse processo de filtração. Aí está o muco com a capacidade de adesão e já dá um primeiro combate a alguns micro-organismos. E você tem os cílios com o papel de fazer a movimentação desse muco, sempre em direção à faringe para que ele possa ser removido, pessoal. Vamos ver aqui o nosso próximo slide. É uma correlação clínica denominada de discinésia ciliar, também chamada de síndrome dos cílios imóveis. Essa é uma condição genética. Depende de genes que a pessoa nasceu para ela se expressar. E uma vez expressa, vai comprometer a função ciliar. Os cílios aí das células ciliares, por exemplo, ciliadas, esses cílios têm a função de fazer a movimentação do muco. Quando a pessoa tem discinésia ciliar, essa movimentação ela é ineficaz. Os pacientes normalmente costumam apresentar como características infecções crônicas e repetidas no trato respiratório desde a infância, já que é uma condição genética, uma vez que ela se manifesta, a tendência é sempre piorar, e ela pode se manifestar bem cedo. Geralmente são portadores de bronquite, pneumonia, sinusite e também infertilidade. Lembre que o espermatozoide, embora não tenha cílios, mas ele tem um flagelo, que a estrutura é muito similar com a estrutura dos cílios. E aí esse flagelo também é afetado pela discinésia ciliar. No caso da mulher, não é o ovócito, mas a tuba uterina ela é toda ciliada. Então, a movimentação dos cílios dessa tuba uterina, essa trompa de falópio, que deveria estar rolando, né, fazendo um movimento que iria gerar o rolamento do ovócito, esses cílios também não vão estar se movimentando adequadamente para que consigam conduzir o ovócito secundário ao encontro do espermatozoide ou ao encontro do útero para efetivamente esse ovócito secundário poder ser utilizado ou não. Outras duas características bem interessantes da discinésia ciliar é quanto aos citos inversos totalis e a bronquiectasias, que também são bem marcantes, são bem recorrentes em pessoas que têm essa condição. Aqui, nessa imagem, a gente tem os citos inversos totalis sendo apresentado para a gente. Na imagem da direita, essa aqui é os citos sólidos, em que os órgãos eles estão na posição correta, né? Você tem o coração apontado para a esquerda, o pulmão da direita com 3 lobos, o pulmão da esquerda com 2, os órgãos abdominais todos nas suas disposições. E a pessoa que tem discinésia ciliar, ela normalmente apresenta o citos inversus totalis, em que todos os órgãos torácicos e abdominais eles estão invertidos em relação à sua posição natural, né, que a gente considera natural pelo menos. Outra característica importante de lembrar é a bronquiectasia. Então, nessa imagem acima, nós temos uma imagem normal. Né? Essa região aqui da árvore respiratória com esses brônquios foi analisada. E aí tem uma região ampliada para a gente poder verificar a estrutura normal desse brônquio. Então, você percebe que a parede externa está normal, os cílios estão aqui apontados para a camada mucosa, temos a própria camada mucosa com a sua espessura. A imagem também mostra um pouquinho, né, uma parte mais escura, que representando as glândulas mucosas. E a pessoa que tem discinésia ciliar, devido à disfunção ciliar, ela perde os cílios, ou a movimentação efetiva dos cílios, a gente pode chamar assim também. Ela também
tem um muco aumentado quando você vai analisar a espessura dessa camada, devido à maior quantidade de muco que passa a ser secretado, já que as células ciliadas não estão fazendo a remoção adequada desse muco. E isso futuramente leva à destruição da parede desse brônquio, fazendo com que, um quadro inflamatório após ter se estabelecido seja o causador disso. Então, essa condição bronquiectasia, ela também é recorrente em pessoas que têm a discinésia ciliar. Um segundo mecanismo de defesa que eu gostaria de comentar é os macrófagos, são os macrófagos alveolares. Então, nós temos aqui uma imagem. Esse aqui é um saco alveolar. Nós vamos pegar apenas um alvéolo pulmonar e ampliá-lo. Então, está aqui, ó, uma ampliação. Ele é formado em sua parede por uma célula alveolar do tipo 1. Olha aqui, uma célula alveolar do tipo 1. Uma célula alveolar do tipo 2. Mas na estrutura interna desse alvéolo pulmonar, nós temos os macrófagos, que estão aqui com a extrema capacidade de realizar fagocitose. Se um antígeno conseguiu invadir essa estrutura do alvéolo, os macrófagos ali eles vão realizar a fagocitose, a digestão intracelular e a apresentação dos antígenos para o sistema imunológico poder começar a reconhecer. Então você tem aqui, dentro do alvéolo, o que o sistema mucociliar não conseguiu filtrar, e aí esse antígeno conseguiu chegar ao alvéolo, ainda existe uma linha de defesa que são os próprios macrófagos. O reflexo da tosse, por sua vez, ele vai garantir a proteção contra a aspiração de alimentos de corpos estranhos. E também a eliminação de secreções das vias aéreas pela produção de fluxo de ar em alta velocidade. Como componentes desse reflexo da tosse, temos que lembrar que todo arco reflexo necessita de um receptor sensorial que vai ativar o arco reflexo. Esse receptor a gente chama de receptor da tosse, que apresenta uma distribuição até bem grande quando a gente vai olhar o nosso organismo. A cavidade nasal e os seios maxilares apresentam receptores da tosse. Da laringe até a carina, no final da traqueia, e nos brônquios, nos primeiros brônquios pelo menos, nós também temos receptores da tosse. Temos na faringe, no esôfago, no estômago, ali também tem receptores da tosse. Canal auditivo externo na membrana timpânica, receptores da tosse também estão ali presentes. Na pleura, no pericárdio, no diafragma, no peritônio. Olha que legal! A pleura, os envoltórios ao redor dos seus pulmões. O pericárdio, o diafragma e o peritônio, eles também têm receptores da tosse. Às vezes você tem uma inflamação no pericárdio, e isso pode causar tosse na pessoa, já que ali tem receptores da tosse. Além dos receptores sensoriais da tosse, é necessário ter nervos aferentes, que vão conduzir essa informação sensorial para um centro integrador. Então, o centro integrador da tosse, esses neurônios eles encontram-se no bulbo, lá do tronco encefálico. E eles vão gerar respostas eferentes, motoras, que vão, através dos nervos eferentes, alcançar os músculos efetores, que vão executar o reflexo da tosse, o qual vai ocorrer em 3 fases específicas. Primeiramente, a pessoa faz uma fase inspiratória, puxando o ar para dentro dos pulmões, rapidamente, seguido de uma fase compressiva, ela vai iniciar a tentativa de uma expiração, mas a glote permanece fechada sob a ação do centro respiratório, do centro da tosse. Até o ponto que a pressão do ar dentro dos pulmões aumenta tanto que força a abertura da glote. E aí sai aquele som específico da tosse. Então, uma fase inspiratória, seguida de uma fase compressiva, seguida de uma fase expiratória. Nessa imagem eu coloquei aqui uma representação, um resumo, tirado da anatomia do reflexo da tosse, segundo a diretriz brasileira de manejo da tosse, embora a referência é um pouco mais antiga, é de 2006, mas ela é bem didática essa imagem. Então, na figura da direita, nós temos a distribuição,
dos receptores da tosse ao longo do corpo. Tem os mesmos que a gente citou lá atrás, né? Eu só adiantei aqui e coloquei para a gente poder consultar se for necessário. E aí eu queria chamar a atenção para isso. Por exemplo, se a gente estiver falando da faringe, a gente tem um símbolo quadrado. Se for na faringe que o receptor da tosse foi estimulado, então a informação aferente ela vai trafegar pelo par de nervos glosso-faríngeo em direção ao centro integrador lá no bulbo. Mas se foi, por exemplo, deixa eu ver um outro exemplo aqui. Se foi, por exemplo, na laringe, que esse receptor da tosse foi estimulado, então não será mais o glosso faríngeo, mas sim o nervo vago, que terá o papel de conduzir essa informação sensorial em direção ao bulbo. E aí você percebe, então, que dependendo do local, o nervo sensorial, o nervo que vai conduzir informação sensorial em direção ao centro integrador, ele pode ser trigêmeo, pode ser o glosso faríngeo, pode ser o vago ou pode ser o frênico. Uma vez que o centro integrador recebeu essa informação sensorial e a processou, a resposta efetora vai ser enviada para os músculos efetores através do nervo vago ou através do nervo frênico. E aí vai poder chegar à laringe, à árvore traqueobrônquica, musculatura expiratória, diafragma, músculos abdominais, músculos intercostais, músculos peritoneais, que vão executar o reflexo da tosse. E aí temos mais uma verificação da aprendizagem, pessoal. Vamos lá, vamos ver se a gente ainda está conseguindo acompanhar adequadamente. Qual a alternativa correta sobre os mecanismos defensivos do sistema respiratório? A metaplasia é um processo que leva ao prejuízo do sistema mucociliar, pois apresenta a transformação do epitélio estratificado escamoso em epitélio respiratório. O sistema mucociliar ele ocorre devido às características existentes no epitélio respiratório. C. O sistema de macrófagos alveolares existe em todas as partes do sistema respiratório, sendo o mais efetivo dos mecanismos de depuração. A discinese ciliar afeta o sistema de macrófagos alveolares, tornando-os inúteis para realizar o processo de fagocitose, digestão intracelular e apresentação de antígenos. A tosse só se faz efetiva em portadores da discinese ciliar, sendo um mecanismo completamente inútil em pessoas sadias. Aqui, o gabarito correto é a letra B de bola. Ok, vamos para frente. Temos um estudo de caso aqui também. Então, veja que eu coloquei, vou deixar aqui na tela para você poder ler com calma. Mas agora a gente vai economizar um pouco o nosso tempo. Acho que a gente até já trabalhou isso em sala de aula também. Na número 1, que eu estou perguntando aqui embaixo, quais as características que permitem desconfiar da discinese ciliar primária neste estudo de caso? Então, a gente já deixei até destacadas essas características para você reconhecer. Pneumonia de repetição, sibilância, tosse constante e produtiva, secreção nasal e auricular, citos inversos totalis, bronquiectasias, distúrbios ventilatório obstrutivo leve, sem resposta ao broncodilatador. Não tem fibrose cística. Transporte mucociliar está alterado. Então, essas são as características que levam a desconfiar nesse estudo de caso que provavelmente a pessoa tinha discinese ciliar, né? Tem até uma imagem mostrando aí os sítios inversos totais como uma característica bem marcante. 2. O que acontece com os cílios e seus movimentos? No caso de discinese ciliar, eles ficam imóveis ou com a sua movimentação inadequada. E 3. De que maneira as alterações do sistema mucociliar encontrado neste caso compromete o sistema respiratório? Então, eu coloquei aqui algumas observações. A curto prazo, provavelmente vai haver um prejuízo na remoção das impurezas, da retenção de muco e bactérias nas vias respiratórias. A longo prazo, proliferação dos micro-organismos e infecções crônicas nas vias
aéreas superiores começarão a ocorrer. Então, será que nós conseguimos cumprir os nossos objetivos? Conseguimos. Citamos aí as funções do sistema respiratório, todas elas, né? 6 funções principais. Identificamos a estrutura do epitélio respiratório, explicamos os mecanismos defensivos das vias respiratórias e identificamos as alterações do epitélio respiratório provocadas pela discinese ciliar. Meus parabéns, pessoal! Vamos ficar por aqui. Então, pegue esse vídeo, assista novamente. Se você puder, inscreva-se aí no canal, que aí quando eu lançar um novo vídeo, você já vai ser notificado. Tchau, tchau!